A Bíblia diz no livro de Amós, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 16. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cinza. No capítulo de ontem, no vídeo de ontem, nós começamos Amós e eu comecei a falar sobre o castigo para as nações. Nós vimos o castigo sobre a Síria, sobre a Filistia, sobre Tiro, da Fenícia, Edom e Amon. Hoje, no capítulo de hoje, continua a sentença, a condenação, o juízo. E a gente começou por Moabe. E eu tenho que lembrar vocês que Moabe é irmão de Amon, que eram descendentes de Ló, aquela história que tem no canal. Então aqui, mais uma nação estrangeira, mais um vizinho de Israel está sendo condenado. Vai ter juízo sobre ele. E aqui fala o crime. O que ele fez? Queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinza. Não respeitou os mortos, né? Porque a gente lembra até quando Saul foi morto, que Davi, por honra, respeito, por ele ser um rei, ele mandou tirar os corpos de Saul, de Jonatas. Ele deu um enterro digno, um sepultamento digno. É o mínimo que se espera, né? Então aqui fica bem claro o crime de Moabe, o que eles fizeram, né? 2. Por isso porei fogo em Moabe, fogo que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei do meio dele o juiz, e juntamente com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Então, Moabe foi mal para Edom, foi cruel, foi maligno, e aí Deus o julgou por isso. Não quer dizer que Edom não tinha sido mal para Israel, vocês entendem? Não justifica, não justifica. O que é justo, o que é certo. Então, Deus está condenando Moabe também. Aí, a gente pode pensar assim, então, o livro de Amós é contra as nações, está falando contra as nações. Mas vocês lembram que ontem eu disse para vocês que um dos temas centrais do livro de Amós é a justiça divina universal, a justiça universal de Deus. Então, agora, no verso 4, vai começar o juízo para Judá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Que eu falei que toda a profecia começa com esse versinho, né? Mais ou menos. Por quê? Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso, porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Então agora o juízo chegou para Judá, chegou para Jerusalém. E qual é a acusação? Eles não guardaram a lei do Senhor. Eles não guardaram os estatutos. Eles não obedeceram aquilo que era para eles obedecer. E tem a parte que fala que eles seguiram falsos deuses. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Então o que a gente tem aqui? Idolatria. Que a gente viu muito. Então não é porque tu é estrangeiro que tu não vai ser julgado. Não é porque tu é filho de Deus que tu não vai ser julgado. É como assim, ó, o filho da casa e o empregado. O pai vai tratar com o filho, mas ele como patrão vai tratar com o empregado.
É assim que eu entendo. Que não importa se tu é de um país estrangeiro, se tu foi cruel, se tu foi traiçoeiro, se tu foi maligno, tu vai ter que responder pelos teus atos. Mas se tu for filho, como Judá, e tu não guardar a lei, não obedecer os mandamentos, tu também vai ser julgado. Por isso que a justiça de Deus é universal. Porque Deus é imparcial. Ele não faz acepção de pessoas. Tanto para o seu amor, para sua graça, para sua misericórdia, quanto para sua justiça, para sua santidade. É assim que eu entendo. Agora vem 6. Lembra que o livro de Amós é uma profecia contra Israel. Ele profetizou de Judá para Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4 não suspenderei o castigo. Porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. O que a gente está vendo aqui? Vender o justo por dinheiro. Me lembrou José, né? Que venderam José. Condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Isso aqui, gente, é a pessoa que quer lucro, é avarenta, que ama o dinheiro, que não respeita a vida humana, que não valoriza o próximo. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Então aqui no 7 tem duas questões. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres. Pode ser o sentido de escravizar e literalmente de matar. Pervertem o caminho dos necessitados. Pode ser de deixar a pessoa sem rumo, sem futuro, sem condições, e também literalmente de enganar pessoas humildes, pessoas simples demais e fazê-las se perder no deserto, se perder na noite, alguma coisa assim, a gente não sabe bem. E aí depois vem a promiscuidade, a impureza, o pecado sexual. Um homem e seu pai, quer dizer, pai e filho, têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Então não há limites, né, para o prazer, para o desejo carnal, para as paixões de homens, né? Porque é um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem. Prostituição, impureza, promiscuidade, adultério, relações sexuais ilícitas, tudo isso se resume a pecados de origem sexual, de impureza. 8. Eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus, com letra minúscula, né? Bebem o vinho dos que foram multados. Então aqui tá vendo o que? Extorsão. Bêbados, né? Bebem, se embriagam. Idolatria de novo. É mais a idolatria. Idolatria, porque a gente sabe que nos cultos pagãos havia muitos rituais com álcool, com sexo, com adivinhações, mutilações, coisas bizarras. 9. Todavia, fui eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Aí, o que Deus está falando aqui? Que os amorreus, que era um povo gigante, maligno, que eram os vizinhos lá de, né? Os vizinhos não, eles eram os habitantes de Canaã, foram destruídos. Amorreu significa rebelde.
a palavra, né? Amargo. Eles eram fortes como os carvalhos. E Deus fez isso. Só que o que acontece? Deus livrou Israel do inimigo, mas Israel se bandeou para os deuses, com letra minúscula e no plural, dos inimigos. Entende? Eles queriam ser libertos do mal, do inimigo, mas seguiram os deuses estranhos do inimigo. Assim como o bezerro de ouro. Saíram do Egito, que tinha muitos deuses, e na primeira oportunidade eles adoraram um deus. O bezerro de ouro, que era o deus da fertilidade. Entendeu? 10. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito, e durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. É o que eu acabei de dizer. Estavam escravos, sofrendo toda a sorte de crueldade, de maldade, de privação, de vergonha, de humilhação. Clamavam a Deus, choravam, pediam libertação, pediam um libertador, pediam salvação. Deus levanta Moisés. Aí toda aquela história, né, das pragas do Egito, tudo aquilo. Aí Moisés liberta o povo, tira o povo do Egito. E o povo começa uma nova história com Deus. E aí no deserto, quando Moisés sobe para receber os 10 mandamentos, eles fazem o bezerro. E a gente percebe depois a murmuração, a falta de obediência, a rebeldia. E uma geração inteira morre para que outra, que não tenha a mentalidade de escravo, se levante. Por 40 anos conduzi pelo deserto. E aí, olha a ironia, né? Tu sai do lugar, mas o lugar não sai de ti. Tu sai da escravidão, mas tu continua escravo. Tu não foi liberto totalmente. 11. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Aqui Deus está falando daquilo que eu falei ontem, que um dos assuntos de Amós é esse. Deus escolheu um povo. Deus quis um povo para si, para se revelar, se relacionar, para ser o povo de Deus. Por isso, Deus fez tudo isso para salvar Israel, para proteger Israel, para abençoar Israel. E o que Israel fez? Preferiu os falsos deuses, os deuses estranhos. E essa parte de escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas. Deus escolhe homens e mulheres para se revelar, para ter um relacionamento mais íntimo. E esses são os profetas. Deus fala através dos profetas, assim como Amós recebeu visões. Nazireu era aquele que fazia um voto do nazireado, que não cortava o cabelo, que não bebia, ele se separava, se consagrava para Deus. 12. Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Então, a religião, o ritual, falou mais alto do que o relacionamento. Existem pessoas que, por causa da religião e do ritual, esquecem de Deus. Pecam secretamente, escondido, fazem combinações escusas, mas continuam aparentemente servindo a Deus, como sepulcros caiados, como fariseus hipócritas. Então, o nazireu não podia beber vinho. E o que eles faziam? Eles davam vinho para o nazireu. O profeta tinha que falar a verdade. E eles não permitiam que eles profetizassem. A gente viu o que aconteceu com Jeremias. Foi espancado, torturado.
humilhado, porque o povo não queria ouvir a verdade, não queria ouvir a profecia que vinha de Deus, queria ouvir a profecia falsa, queria ouvir os falsos profetas, queria ouvir aquilo que acalentava seu coração, que agradava seus ouvidos. Igual hoje. Não quer saber o que a Bíblia diz, quer saber as bênçãos, quer receber as bênçãos, quer ter as bênçãos. 13. Como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei ali onde vocês se encontram. Então, o que acontece? A ira de Deus. Deus cansou dessa hipocrisia, desses sepulcros caiados, desse exterior caiado, branquinho, bonito, e o interior podre, imundo. Me adoram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E nós sabemos que Israel, agora eu estou falando das 10 tribos, se afastou perdidamente, né? Pecou do 1 ao 10, do 10 ao 1, errou todas as formas e se aproximou das nações pagãs, das nações vizinhas, simplesmente esqueceu de Deus, porque estavam longe do templo, estavam longe de Jerusalém, estavam de mal com a sua irmã Judá, estavam numa época de prosperidade, de vitória, estavam aliados com os inimigos. Para que Deus? Está tudo bem, está tudo em paz. Como muitas pessoas. Ah, eu tô casado, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um emprego, eu tenho saúde. Para que Deus? Não preciso de Deus. E aí Deus vai fazer o quê? Vai esmagá-los. Deus vai esmagar. 14. Os mais ágeis não encontrarão refúgio, os fortes não poderão usar a sua força e os valentes não conseguirão salvar a sua vida. É exatamente isso. A soberba precede a queda e o orgulho a ruína. A pessoa pensa que ela é a mais inteligente, então ela não precisa de Deus. Ela tem dinheiro, não precisa de Deus. Ela tem uma casa protegida, fortificada, não precisa de Deus. Tem um carro blindado, não precisa de Deus. Tenho filhos saudáveis, fortes, bonitos, inteligentes, estudam em ótimas escolas, não preciso de Deus. Ah, quando eu me entristeço, eu bebo um vinho, eu tomo uma medicação, eu faço uma viagem, sei lá. Não preciso de Deus. Tenho uma conta bancária recheada, não preciso de Deus. Os ágeis, os fortes, os valentes. Ah, eu tenho um corpo sarado. Eu faço academia 6 vezes por semana. Eu sou forte. Eu tenho um percentual de gordura de um atleta. Sei lá. Ah, eu sou bela, eu fiz tantas cirurgias plásticas. Eu não aparento a idade que eu tenho. A beleza, a juventude. Não preciso de Deus. Ah, eu sou famosa. Eu sou muito importante. Não sei. Não preciso de Deus. Então aqui a gente podia resumir tudo isso, ó. Ágeis, fortes e valentes. Mas olha o que diz: não conseguirão salvar a sua vida. Louco! Essa noite pedirão a tua alma e o que tu tem guardado, depositado, reservado, vai ficar para quem? Tu vai conseguir levar? Quantas histórias nós temos visto de mulheres lindas, belas, jovens que morrem de uma forma absurda? Pessoas riquíssimas que tiram a sua própria vida. Famílias que se destroem, coisas terríveis. Porque não colocam Deus. Deus é uma fábula, é uma história, é algo que não tem importância para eles. Eles são o próprio Deus. O eu, o ego, tá no trono, tem coroa. E eu resumo isso como ágeis, fortes e valentes. Mas eles não encontrarão refúgio. Eles não vão poder usar a sua força, a sua beleza, o seu dinheiro, a sua inteligência.
Não, contra Deus não há, não tem como. Não conseguirão salvar a sua vida. Por mais valente, por mais guerreiro, por mais forte e poderoso que um ser humano seja, ele não é páreo para o Deus vivo, para o Deus eterno, para o Deus Altíssimo. 15. Os que manejam o arco não resistirão, os mais velozes não conseguirão fugir, e os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Tem gente que quer ir para a Lua, para Marte, para escapar da morte. A inteligência artificial, o que eles estão criando, fazendo. O ser humano só encontra paz, só encontra descanso quando se volta para o seu Criador. O vazio do tamanho de Deus que cada ser humano carrega no peito, no coração, na alma, no espírito. Aí agora fala dos que manejam o arco, dos velozes, dos montados a cavalo, tudo são exemplos. Não salvarão a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes, quer dizer, os valentes dos valentes, os corajosos dos corajosos, fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. Qual é esse dia? É o dia do Senhor, é o dia da justiça, é o julgamento, é o que nós temos visto. O profeta aponta para o futuro, ele profetiza para o presente, para o passado, mas também, principalmente, para o futuro. E nesse segundo capítulo de Amós não foi diferente. A gente viu que as nações pecaram, as nações estrangeiras pecaram, mas Judá pecou, Israel pecou. E agora aqui detalha, esmiuça os erros, os pecados e, acima de tudo, essa soberba, esse egoísmo, essa independência do ser humano. O ser humano não quer depender de Deus. Ele se acha o importante. Lembra da história de Nabucodonosor, que era soberbo, que era orgulhoso, arrogante, que não deu glória a Deus? Enlouqueceu, virou um boi, foi comer capim. Lembra que estudamos em Daniel? Os exemplos são muitos. As pessoas têm muitas terras, muitos empreendimentos, muitos investimentos. E aí Deus diz: acabou teu tempo. Retira o fôlego. E tudo isso fica. E ele viveu 40, 50, 60 anos e não conheceu Deus, não conheceu o seu Criador. O que a gente aprende hoje com esse capítulo 2 de Amós? Assim diz o Senhor: não suspenderei o castigo, porque vocês rejeitaram a lei do Senhor. Ele está falando para Israel, né? Vocês não guardaram meus estatutos. E vocês foram enganados, seduzidos, manipulados, presos pelas suas próprias mentiras, seus próprios enganos, suas próprias ilusões. Perverteram o caminho dos mansos, dos necessitados, dos humildes, dos simples. Deram vinho aos nazireus e proibiram os profetas de profetizar.